O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu hoje para que o Ministério da Justiça formalize o pedido de extradição da deputada licenciada Carla Zambelli. Moraes também determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, seja notificado sobre a perda do mandato dela. Nesta semana, Zambelli pediu licença por 127 dias para tratar de interesse particular. A deputada que está na Itália foi condenada a 10 anos de prisão e a perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ. E para falar desse assunto e de outros assuntos, a gente tem convidados hoje, né? A gente vai começar o programa com Paulo Ramires, sociólogo e cientista político da ESPM, e Marcelo Crespo, coordenador de Direito da ESPM. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Sakamoto. Um prazer falar com você aqui, já cumprimentando os colegas que vão participar conosco aqui. E boa tarde também ao Paulo Ramires. Boa tarde, Paulo. Obrigado pela presença. Boa tarde, Sakamoto. Uma honra estar aqui presente com o Marcelo, a Ludmila e todo mundo que nos assiste. Muito obrigado. Obrigado. O Marcelo já falou, a Ludmila está na sala de espera, porque a gente tem bastante gente que vai entrar hoje para falar sobre os temas do dia, né? E aí, começando pelo Paulo. Paulo, a deputada Carla Zambelli saiu, ela pediu licença, mas é claro que por ter, dentro da decisão do Supremo Tribunal Federal, que a condenou a 10 anos de prisão por invasão dos sistemas do CNJ, também ter a determinação de perda de mandato, essa informação foi enviada à Câmara dos Deputados, que agora votará a questão. Em outros momentos, o Brazão, né, o Chiquinho Brazão, ou mesmo a questão do processo do Alexandre Ramagem, a Câmara decidiu mandar um recado para o Supremo, criando problemas ou dificultando a votação. Como é que você acha que isso vai acontecer agora? A Zambelli não estava entre as 10 mais do bolsonarismo, entre o bolsonarismo ultimamente, né? Pois é, né? Diferente do Brazão, que tinha mais força política, inclusive até hoje, né, recebe seus salários, né? Enfim, essa discussão da cassação ficou no ar um bom tempo, mas a Zambelli não deve ter o mesmo destino, né? Isso porque Bolsonaro, inclusive, chegou a responsabilizar a sua derrota em 2022, a atitude de Zambelli, né, quando ameaça com uma arma um eleitor aqui na cidade de São Paulo. Ela foi escanteada, foi sendo deixada de lado, e isso aconteceu até antes da eleição, né? A gente não pode esquecer que quando o Sérgio Moro deixou o governo, o Ministério da Justiça, a Zambelli, antes disso, né, tentou negociar a sua ida para o STF. O Sérgio Moro respondeu dizendo que não estava à venda, apesar dele ter sido, inclusive, padrinho do casamento da Zambelli, mas a Zambelli é uma das figuras mais radicais, mais radical que o próprio Bolsonaro dentro desse espectro bolsonarista, né, curiosamente. E, de fato, mais uma figura que foi abandonada por Bolsonaro, né, todos aqueles que tropeçaram ou, de alguma forma, se envolveram em escândalos com a justiça, ou qualquer coisa do tipo, foram gradualmente sendo deixados de lado pelo Jair Bolsonaro. E esse é o desfecho da Zambelli, né? Esteve nos Estados Unidos, fugiu para a Itália, mas provavelmente a lei italiana, a justiça deverá entregá-la às autoridades brasileiras. Haja vista do que aconteceu recentemente com o Bachid, né, que ficou preso há algum tempo aqui no Brasil, e foi entregue pelas autoridades brasileiras ali aliás, salvo engano, foi na Bolívia, né? Mas o Brasil ele ficou de entregar o Bachid, né? Que foi acusado de terrorismo na Itália, mas assim, em termos de retribuição diplomática, digamos assim, muito provavelmente a Itália siga pelo mesmo caminho e devolva a Zambelli ao Brasil, onde deverá cumprir a sua pena de prisão. E como é que fica a questão legal, né? Como é que fica a situação legal da deputada Carla Zambelli, Marcelo? Porque no meio desse processo inteiro tem toda a discussão, como o Paulo estava levantando, com relação à questão da extradição. Ela tem cidadania italiana, né? Mas ela não é italiana, já tivemos casos semelhantes, né? O próprio Pisolato, no meio do escândalo do Mensalão, ele é brasileiro, mas a cidadania italiana, foi devolvido. Já Salvatore Cacciolo, banqueiro, por ser italiano lá, acabou ficando pela Itália mesmo, né? A gente tem casos e casos. Você acha que é possível
um asilo concedido por Giorgia Meloni, considerando que ela tem proximidade com a família Bolsonaro, ou isso não vai fazer diferença, até porque os Bolsonaro não devem se mexer? A situação jurídica dela é bastante complexa, inclusive por situações prévias à, digamos assim, fuga dela do país e que só tornam o cenário realmente difícil de explicar. Eu estava falando outro dia com a imprensa e dizendo, olha, me solidarizo a vocês, jornalistas, porque a realidade jurídica do Brasil está difícil de explicar e para nós, professores de direito, está bastante difícil. Essa sua pergunta, Sakamoto, ela é uma pergunta que ela depende muito aí de como a Giorgia Meloni será provocada, quanto ela está disposta a se manifestar sobre esse tema, porque ela não se colocou nessa posição. Né? Quem está causando a situação de que eventualmente ela precise se posicionar é a própria deputada Zambelli, que fez uma movimentação muito estranha, na minha perspectiva, de que se ela estava querendo fugir do país, não é, digamos assim, a situação mais inteligente você avisar que está fugindo do país, né? Ainda que você diga, vou pedir uma licença. Então tem essa questão que já é um pouco confusa, né? Você não terminou ainda, não chegou no destino que você queria chegar e está avisando que vai sair, que vai fazer uma tour pelo mundo para denunciar o Alexandre de Moraes. A gente precisa lembrar que a Giorgia Meloni, embora seja uma parlamentar, uma representante aí do poder italiano da direita, isso não significa imediatamente que ela esteja alinhada com o perfil da Carla Zambelli, porque a gente sabe que na jogada existe aí o interesse e o relacionamento com a família Bolsonaro, mas a Meloni, ela tem um relacionamento mais focado no Trump. Eu diria que ela é mais trumpista do que bolsonarista. Então, eu também não tenho dúvidas que na hora do vamos ver, o Trump tem os interesses principais dele e que se esses interesses se sobrepuserem aos interesses da família Bolsonaro, ele vai passar por cima. Não é muito diferente do que está acontecendo na treta dele, na briga dele com o Elon Musk. Então já mostrou que com um cara que é muito poderoso, que é o Musk, que esteve lá dentro na Casa Branca com ele, se precisar rachar, eles racharam, eu não tenho dúvida nenhuma que se o Trump entender que há algo a se fazer que lhe é mais benéfico, enfim, de angariar votos, angariar capital político, ele vai fazer. Então é muito difícil dizer o que a Giorgia Meloni vai fazer, mas quando a Carla Zambelli, antes de chegar ao destino final, fala assim, olha, eu estou indo para a Itália, lá eu sou intocável, isso acende alertas de todos os lados. Primeiro dos lados, digamos assim, brasileiros, de quem está olhando para quem está respondendo um processo, foi condenada e está numa situação, embora lícita, de saída do país, mas numa movimentação que esbarra ali numa penumbra de se dizer que de fato ela estava fugindo, e ao mesmo tempo isso pode fazer com que parlamentares italianos que não sejam tão alinhados à direita, sejam mais progressistas, possam começar a se movimentar para impedir que ela tenha benefícios lá também. E com um complicador, porque eu não sou o maior expert em questões de extradição lá na Itália, mas eu fui pesquisar e temos aqui o jurista Walter Maierovic, que ele tem nacionalidade italiana, ele inclusive mencionou que lá na Itália eles costumam fazer uma diferenciação da nacionalidade primária e secundária. Então, embora ela tenha um passaporte italiano, isso não necessariamente, como disse aqui o meu colega o Paulo Ramires, não necessariamente garante que ela não será extraditada, porque lá se interpreta administrativamente de que se ela não teve vida lá, se ela não fez colégio, se ela não tem nenhum vínculo de fato italiano de raiz, a não ser antecedentes que viveram na Itália, isso pode significar que ela possa sim ser extraditada. Então, em termos jurídicos, eu acho até que a questão está um pouco mais resolvida se a gente pensar objetivamente. Objetivamente, o que fez o nosso Supremo Tribunal Federal? Ele fez a condenação, expediu a comunicação para a Interpol pedindo o nome dela na lista vermelha,
e agora vai solicitar via Ministério da Justiça e vai passar pelo Ministério das Relações Exteriores pedindo a extradição. Então, você pode até questionar se era o caso dela ser presa ou não, porque tem o artigo 53 da Constituição, e é uma discussão que é válida, dizendo que o parlamentar só pode ser preso por crime inafiançável e a Câmara avaliar. Mas eu já estou até passando por cima disso, porque os fatos já se atropelaram, né? Os fatos já atropelaram. Não quero negar o debate jurídico a essa questão, mas é que a realidade já se pôs para frente disso. Quer dizer, o Alexandre de Moraes já determinou o nome dela ser inserido na Interpol e não temos nenhum sinal até agora do Hugo Mota sobre o que vai fazer com isso. Então tem todo esse isolamento e essa questão geopolítica, geoideológico-política por trás disso tudo aí. Antes de te liberar, né, e agradecendo já a sua participação, só que só mais uma pergunta, né, com relação a essa questão do direito envolvendo este caso, né? A gente tem visto, isso foi muito interessante, agora no final da semana vimos defensores do ex-jogador de futebol Robinho, que tinha sido condenado por estupro fora do Brasil, na Itália, e depois veio cumprir pena aqui no Brasil, né? E eles falando, questionando todos esses debates, essas questões de soberania, o Brasil é pressionado, o Supremo Tribunal Federal não pode acatar o que querem pessoas de fora, tem que defender os interesses nacionais, tudo. Ou seja, essas questões, as questões dos ataques sofridos pelo Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e meio à pressão por conta do julgamento, ou mesmo todo esse processo, né, de brasileiros que estão sendo... que o Brasil está tentando trazer de volta para cumprir pena e para responder na justiça por conta de participação nos atos golpistas, de uma forma ou de outra, está reverberando, pelo que a gente está vendo, começando a reverberar em outros casos, como o próprio do Robinho, entre outros, que o pessoal tenta trazer, olha a citação aqui, vamos usar aqui e ali. Existe na sua avaliação, como são muitos os casos relacionados a pedidos de extradição relacionados à questão golpista, existe a possibilidade deles acabarem prejudicando ou influenciando outros casos que estão correndo no Brasil e que não dizem respeito a questões políticas, né? Você acha que os países podem acabar misturando, tipo, poxa, o Brasil tá pedindo coisa demais, isso aqui está atrapalhando, é fila aqui, é fila ali, ou seja, essas extradições por questões que se originam de crimes de golpe ou crimes relacionados, podem acabar atrapalhando os trâmites em outras coisas ou isso não se mistura? Olha, Sakamoto, uma excelente pergunta, mas assim, isso depende de um certo juízo de análise futurística que é difícil realmente dizer. O que eu posso te adiantar é que me parece muito claro o seguinte: o caso da Carla Zambelli, embora ela esteja aliada ao bolsonarismo, tenha sido uma das principais aliadas, juridicamente o caso dela me parece muito mais objetivo do que o do próprio Bolsonaro ou do Eduardo Bolsonaro. E eu explico o porquê que eu estou fazendo esse comentário. É porque o Bolsonaro ele está sendo investigado e acusado no Supremo Tribunal Federal em razão dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Então você fazer uma interpretação se o passado dele, enquanto presidente aqui no Brasil, se as manifestações que ele fazia, se os xingamentos que ele fazia, se a contraposição dele ao Supremo e ao Alexandre de Moraes, se tudo isso que ele fez antes, se tudo aquilo que ele falou sobre as urnas, foi, digamos assim, uma continuidade, digamos, pensada para que, se chegasse na necessidade de tentar um golpe de Estado, ele tivesse todo um estofo ali de argumentação. Isso é uma interpretação. E aí nós vamos ver o que o Supremo decide. A gente sabe que tem os vieses ideológicos mais à direita, mais à esquerda. Cada um quer defender aí os seus pontos de vista. Eu acho que juridicamente essa questão ela é um pouco mais aberta. Mas no caso da Carla Zambelli, ela foi condenada no Supremo por ter contratado um hacker para fazer uma invasão ao CNJ, né? Para fazer um documento. Então, assim, é uma questão
questão muito mais objetiva, que passou por perícia, um hacker que já estava envolvido em outra situação. Então, é meio difícil, eu entendo, colocar tudo na mesma bacia, porque a situação da Carla Zambelli me parece pior juridicamente. Para mim é muito mais fácil defender a condenação dela como foi e o status jurídico dela negativo como está, do que, por exemplo, do próprio Bolsonaro. E aí, enfim, claro que tudo isso passa pelas interpretações, por toda a questão do Supremo. Agora, você perguntou dos outros países. É bastante comum no direito internacional o pedido de extradição. É que agora nós estamos tratando aqui de pessoas que são nacionalmente conhecidos, né? Isso acontece com traficantes, isso acontece com vários outros crimes, com várias outras pessoas, e nem é algo raro. Então, é claro que o seu comentário é válido no sentido, será que o Brasil está demandando muito? Não me parece que a demanda da Carla Zambelli ou eventualmente do Bolsonaro vai ser o suficiente para causar essa movimentação toda. A grande questão que se costuma olhar é se a documentação, vamos colocar assim em termos simples, se toda a burocracia para você fazer o pedido de extradição está cumprido ou não, porque você passa do Supremo Tribunal Federal para o Ministério da Justiça, tem uma secretaria especial que faz essa análise, depois manda isso para o Ministério das Relações Exteriores, que, como regra, faz uma tradução desses documentos, uma tradução que não precisa ser juramentada, mas precisa ser aceita pela outra parte, para você conseguir. Então, assim, tem muita burocracia também no meio, mas que é uma burocracia diplomaticamente já consolidada, não é uma grande novidade o que está acontecendo agora. Perfeito. Marcelo Crespo, coordenador de Direito da SPM, a gente quer agradecer muitíssimo a sua participação aqui no All News deste